Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jonatas e eu vou ser responsável pela parte de oscilações no programa de Atletas da Física. E hoje a gente vai falar sobre o movimento harmônico simples. Vai ser nossa primeira aula. E bora lá. Vou mudar a tela aqui pra gente começar. Bom, antes de a gente falar sobre o movimento harmônico simples, bora entender antes o que faz parte, né? Quais os movimentos que estão dentro do movimento harmônico. O primeiro movimento seria o movimento periódico. O que é um movimento periódico? O movimento periódico ele é um movimento que ele vai ocorrer em intervalos de tempos iguais ou sucessivos. Né? É um movimento que vai estar sempre acontecendo ali em intervalos de tempos iguais com o seu delta S né, igual, com o seu espaço percorrido igual. Bom, um dos exemplos desse movimento periódico é o nosso MCU, nosso movimento circular uniforme. E bora só retomar aqui um conceito bem rapidinho do nosso MCU, que é a questão do período e frequência, que vai ser bastante útil para a gente nesse estudo do movimento harmônico simples. Bom, a gente lembra lá no MCU que a gente tem que a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. A frequência é dada por Hertz, né, na unidade medida, e o período é dado em segundos. Também pode ser dado a frequência em RPM ou RPS ou até RPH. E o período pode ser dado em segundos, minutos ou horas. Basicamente é só isso de movimento periódico. Agora a gente vai falar do movimento oscilatório. O movimento oscilatório ele vai ser o movimento periódico invertido. Mas como assim invertido, né? Bom, vou já falar quando a gente chegar aqui no gráfico da função seno. Cosseno, quer dizer. Bom, para esse movimento oscilatório, o mais comum é a gente trabalhar com tipos de função de seno e função cosseno. Aí que entra nosso gráfico. Por que que a gente vai trabalhar a função cosseno e a função seno, né? Eu vou fazer aqui um pontinho chamado de A e um pontinho aqui chamado de A', e aqui vai ser o nosso repouso. Vamos imaginar que um objeto ele vai sair aqui do nosso repouso e ele vai até o nosso A'. Quando ele chegar no nosso A', ele vai retornar ao nosso repouso e vai voltar para o nosso ponto A. E é desse jeito que ocorre o movimento oscilatório. Ele vai vir para o nosso ponto A, passa pelo nosso ponto de repouso A', e depois ele sobe para o nosso ponto A, ou ele sobe, desce do ponto A, vai até o nosso repouso e sobe para o nosso ponto A' e fica nesse loop. Até ele voltar para o nosso repouso. Um dos exemplos, né, desse tipo de movimento é o nosso próprio pêndulo simples. Porque quando a gente tira ele aqui do repouso, enfim, para o nosso ponto A, ele vai começar a oscilar. Ele vai para o nosso ponto zero, depois vai para o nosso ponto A'. Aí depois do A', ele vai voltar para nossa origem e depois vai para o nosso ponto A. Essa força que faz com que o objeto sempre volte para nossa origem é chamada de força restauradora. Ela é responsável por fazer com que o nosso objeto sempre volte para o repouso. Mas diferente aqui do movimento harmônico simples, o nosso movimento oscilatório, o que vai ocorrer? A gente vai ter forças dissipativas, ou seja, sempre esse objeto ele vai sim chegar no ponto A, vai para o repouso, vai para o nosso ponto A', e depois volta para o repouso, A, origem, A'. Mas vai chegar um determinado tempo que ele vai voltar para o repouso e vai ficar ali no nosso ponto zero, porque as forças dissipativas vão fazer com que ele entre em repouso. Ah, o que são essas forças dissipativas? Um exemplo bem claro é a resistência do ar, que vai fazer com que o pêndulo
volte ao repouso. Bom, agora sim a gente vai entrar no nosso estudo do movimento harmônico simples, que é o nosso MHS. E em teoria, o que seria nosso movimento harmônico simples? Ele é simplesmente a união do nosso movimento periódico e o nosso movimento oscilatório. E como eu falei anteriormente, não existem forças dissipativas, ou seja, ele vai ficar nesse looping de ir para o A, volta para a origem, vai à linha, origem A. Vai ficar nesse looping eterno, porque não há forças dissipativas para que ele volte para nossa origem, né? Bom, a nossa força restauradora, ela se resume basicamente ao que está aqui, né? Aqui se trata de um sistema massa-mola, sem forças dissipativas, como seria o atrito. Não há atrito em nada, nem resistência do ar, a gente se considera. O que vai haver? Bom, a gente viu, né, que a gente tem lá nosso ponto A e o nosso ponto A', que eles é chamado de A-, certo? E nós tem nossa origem. Quando a gente fizer essa alongação, né, da mola, quando a gente... Agora eu esqueci o nome da... Deformar, isso. Deformar a mola, a gente vai ter aqui no ponto A que nossa velocidade vai ser igual a zero. Mas quando a gente soltar esse bloco, a nossa mola vai fazer uma força F, que vai trazer nosso objeto para o repouso, e depois vai fazer com que esse objeto venha para o nosso ponto A'. Mas essa mola, ela deformou também aqui. Ou seja, ela vai puxar para trás? Não, ela vai enviar esse bloco com a força para frente, que seria nosso eixo positivo aqui. Ah, mas como é que eu represento? Qual que é o módulo dessa força que faz com que o objeto sempre vá para o repouso? A nossa força restauradora, ela vem lá da lei de Hooke. Mas por se tratar da própria palavra de ser uma força restauradora, que está sempre trazendo ela para a origem, ela vai ser representada por menos kx. Essa é a nossa força restauradora. Ela é menos kx. Ou seja, o que que isso implica, né? Bora lá. Quando a gente tiver aqui que é o nosso x, né, que seria a deformação, e por se tratar do movimento periódico oscilatório, aqui também vai ser o nosso x. Bom, o que que vai acontecer, né? Quando a gente tiver o nosso x positivo, a nossa força, quando a gente tiver o nosso x positivo, nossa força vai ser negativa. Por quê? Porque o menos kx aqui vai fazer qualquer valor de x que seja positivo vai fazer a nossa força ser negativa. Mas aí que tá. Quando a gente tiver um x negativo, ou seja, quando eu tiver esse tipo de deformação aqui, que a gente chama de menos a, né? Que seria um menos x. Quando o nosso x for negativo, a nossa força vai ser positiva. Por quê? Porque vai ficar menos com menos dá mais. Ou seja, toda vez que a gente tiver o nosso x positivo, a nossa força vai ser negativa. E toda vez que a gente tiver uma elongação negativa, a nossa força será positiva. Só frisar isso aqui. É isso. Essa aqui é a nossa força restauradora. Agora a gente vai discutir sobre as energias do MHS. A gente vê lá em cinemática, lá na parte de, cinemática não, na parte da dinâmica, que a gente vai ter três não, né? Vai ter alguns tipos de energias e as principais são a energia potencial elástica, que é dada por kx ao quadrado sobre 2. A gente tem a nossa energia cinética, que é dada por quê? Por mv ao quadrado sobre 2. E a gente tem nossa energia mecânica, que é a soma da energia potencial mais a nossa energia cinética, que é
potencial elástica. Pronto, bora lá. Descer aqui a imagem para a gente conseguir ver direito. Bora analisar primeiramente aqui essa deformação quando ela está no ponto A, certo? A gente consegue observar aqui que a nossa velocidade é zero. Por quê? Porque a gente já puxou a mola e ela deformou ao máximo ali, que se a gente soltar, ela vai ganhar uma velocidade, mas como ela está paradinha ainda, ela não tem velocidade nenhuma. O que que ela tem? Ela tem energia potencial elástica, que vai ser o quê? Máxima nesse ponto aqui. Porque vai ser a hora que eu vou largar o objeto e essa força potencial elástica vai se transformar em energia cinética. Ou seja, aqui nossa energia potencial elástica é máxima e como a nossa velocidade é zero, a nossa energia cinética é zero nesse ponto. Mas o que que vai acontecer? Essa nossa energia potencial elástica, que era máxima, ela vai se transformar em energia cinética quando ela vir para cá, né, para o nosso ponto de origem. Ou seja, aqui a nossa energia cinética agora é máxima, porque toda energia potencial elástica foi transformada em energia cinética. E a nossa energia potencial aqui vai ser igual a zero, porque não há nenhuma deformação da mola nesse ponto. Aqui também implica dizer que a gente vai ter uma aceleração, né, aceleração nula, né? Aceleração igual a zero. Agora vamos analisar esse ponto aqui a menos. O que aconteceu aqui? O que ocorre aqui, né? A mola está deformada, ou seja, a gente tem uma força ou uma energia potencial elástica que também vai ser máxima. E como a velocidade aqui a gente é zero, então a gente vai ter que nossa energia cinética vai ser igual a zero. Esses vão ser as nossas energias, né? Nesse tipo de movimento harmônico no nosso MHS, nosso movimento harmônico simples. A gente tem a nossa energia potencial elástica máxima, que se transforma em energia cinética, que depois se transforma em energia potencial de novo. Aí essa energia potencial de novo se transforma em energia cinética e depois cinética e fica nesse looping aí eternamente. Como não existe força dissipativa, então ele fica eternamente aí nesse looping. E aqui a gente vai falar agora dos gráficos de energia. Como já está meio longa a aula, eu vou deixar essa parte aqui junto com as equações para o próximo aula, né, que é a parte 2. Então, até mais tarde aí, se você for acompanhar agora em seguida a aula. E muito obrigado pela atenção.